Saudações a todos, hoje são 17 de março de 2023, vamos ver o filme do Olavo de Carvalho, O Jardim das Aflições. Fazer um breve comentário e pedir socorro a vocês, inscritos ou não inscritos. Se você está chegando aqui agora, já vai se inscrevendo aí, curtindo isso, ou compartilhando, ou comentando, que é muito importante. Isso aqui é filosofia, isso aqui é conhecimento, é cultura. Então, queridos amigos, nós assistimos a todo momento, todos os dias, a destruição do Brasil, da nossa economia, da nossa cultura, da política, enfim, das instituições e do Estado democrático de direito, e por pessoas, comunistas, progressistas, marxistas, gente que dilapidou os cofres públicos num passado bem recente, roubou estatais, corrompeu, até o próprio parlamento comprou. E só nos resta agora voltar no tempo e tentar recordar, tentar entender as sábias palavras do saudoso professor Olavo de Carvalho. Eu estou falando do filme esse Jardim das Aflições, que é uma obra-prima baseado no livro do mesmo nome, que começa com o Jardim das Delícias do filósofo Epicuro, que cita um jardim maravilhoso, tipo um Éden, e o Jardim das Aflições, que termina hoje como o Estado moderno, o Estado autoritário, genocida, com todas essas coisas como é que isso aí aconteceu? Como é que transformaram uma coisa boa, um paraíso, num inferno? Como é que isso aí aconteceu? Então, ou seja, o Jardim das Aflições agora a guerra, é a corrupção, o roubo, o narcotráfico, a ditadura, a perseguição política, a censura. E é aí que entra a filosofia do Olavo de Carvalho. É isso que o filme explica. É maravilhoso, eu queria que vocês parassem um minuto para pensar sobre isso. Então, o maior fundamento da obra do Olavo de Carvalho e as suas aulas de filosofia pura além de aprender a pensar, que a gente precisa aprender a pensar, eu preciso saber para entender aquilo que eu já sei. Eu sei que a grama é verde, mas por que ela é verde? É verde porque a clorofila, porque isso, porque aquilo. Tem uma explicação científica. Eu preciso entender aquilo que eu já sei. E o Olavo ensinava isso muito bem, assim como Platão, a usar, por exemplo, a morte como um critério que seria um bom começo para a gente entender a filosofia. Por exemplo, tudo aquilo que acontece na nossa vida, e o filme explica isso, não desacontece, o que aconteceu é um fato, não tem como desacontecer aquilo que aconteceu. E isso nos dá uma ideia de imortalidade, de permanência. Por exemplo, uma folha quando balança ao vento, ela não desbalança. Balançou, ela é uma situação que não tem reversão. Então, como dizia o Santo Agostinho, o tempo é uma imagem da eternidade. Ele fala isso no filme. Então, hoje, meus amigos, modernamente, é aplicado um autoritarismo sobre a população, e são os novos meios de ação que os ditadores têm para saber do feedback. Ele dá uma ordem e imediatamente ele já tem um retorno, ele já fica sabendo se o decreto, se a ordem que ele deu foi obedecida, se foi cumprida imediatamente. Então hoje nós temos uma imensa tecnologia que não tínhamos há 1000 anos atrás ou mais, e que foi elevado agora para a polícia política, que ela basta receber uma ordem do Alexandre de Moraes, por exemplo, que em poucos minutos, a sua rede social, por exemplo, vai ser banida, a sua conta bancária vai ser encerrada, seu telefone vai ser bloqueado, e em poucos minutos a Polícia Federal vai estar na sua porta porque você falou uma coisa inconveniente ou criticou um ministro Deus do STF, as pessoas mais honestas do mundo. Então, meus amigos, a gente precisa ficar antenado com isso tudo, porque o nome disso é autoritarismo, o nome disso é ditadura, Nós estamos sufocados numa ditadura. É incrível como é que o povo brasileiro dormente caiu nessa. Então vamos ver um exemplo. Na década de 70, no início da década de 70, eu era em pleno regime militar, Eu era cabo do exército, e naquele tempo os militares, os cabos, soldados, marinheiros, não podiam votar, não podiam ser eleitos nem nada. Não podiam se sindicalizar, não podiam se associar a coisa nenhuma. E eles tinham medo que os militares, ao se sindicalizarem ou votassem, eles fizessem greve ou fizessem movimento contra a ditadura que é feita contra as próprias praças de pré. O praça é oprimido, o praça ele só tem que limpar a bosta
e pintar cordão de calçada, ele é oprimido, né? Então o praça não tinha direito algum, a nada, exceto obedecer, nem sequer estudar a gente podia. Não pode no colégio, quem ficar de prontidão no quartel. Então você poderia ficar surpreso com o que eu vivi naquele tempo, sua experiência viva de tanta coisa, que era normal na época isso aí. Hoje não é normal, porque nós vivemos os novos tempos, as coisas mudaram, né? Hoje tem que ser diferente, nós não podemos retroceder, né? Como dizia um general aí, o Osório, que a farda não pode abafar o cidadão no peito do soldado. O soldado, ele é um cidadão, ele também vota, ele também paga imposto e ele tem todos os direitos que os outros cidadãos, que os outros servidores públicos têm. Onde é que se viu os comunistas querer tirar o direito das pessoas? E os generais não estão vendo isso, estão aplaudindo. Então, meus amigos, porém, esse ladrão corrupto aí, o Naine, está adotando hoje nas Forças Armadas um arroxo com o conluio dos melancias lá, dos que estão no topo do poder, que estão na cadeia de comando lá em cima. E porque eles nunca viveram isso, eles nunca foram soldados. Então o topo das instituições está agora hoje, né, muito pior do que a época antes e depois de 64. Por quê? Porque eles estão acabando com as Forças Armadas. Eu vou explicar. Qualquer ministro, qualquer momento, aí, um ministro da defesa do Lulão, por exemplo, pode mandar a aeronáutica construir um aeroporto para UFOporto. Mas que absurdo, isso não existe. Não, mas eles podem fazer isso porque é cortina de fumaça para desviar a atenção das pessoas. Agora nós vamos receber alienígenas. Aí o povo fica se voltando para essas fake news, essas bobagens, e esquece a corrupção, a ditadura, a perseguição, a censura. Então desvia o foco das pessoas. Isso aí cria uma alienação cognitiva nas pessoas, que as pessoas não conseguem entender nem por que a grama é verde mais. E o exército, meus amigos, ele receberá uma ordem, qualquer dia desse, de entregar as armas para a Venezuela, ou para o PCC, ou PV, porque vão adotar o uso de flechas, tacapes, lanças no exército, para fazer a defesa da soberania nacional. Que a função do exército vai ser só a defesa vamos supor, da soberania nacional, que ninguém sabe o que é, né? Todo mundo mete o pé aqui, fala o que quer e fica por isso mesmo. E nós não temos soberania, porque nós não temos políticas de direita, nós não temos pessoas patriotas. Como é que vão ter soberania nacional que não é respeitada? Então, isso é um absurdo atrás do outro, e talvez a pessoa que discorde disso nunca tenha lido nada sobre comunismo, marxismo, nunca leu nada sobre isso, e vive num mundo da lua e nunca viu um filme como esse, Jardim das Aflições, para parar um pouquinho para pensar. Então, meus amigos, a Marinha, por exemplo, como aconteceu ontem, pode receber uma ordem para desfiliar os seus oficiais dos partidos políticos e dar um prazo lá de 90 dias para o pessoal fazer isso. Isso aí é um retrocesso imenso. Doravante, pode vir uma nova ordem aí a qualquer dia para que eles abandonem os navios, as corvetas, as fragatas, e passe a usar canoas de vaporuvu, aquela que os índios usam, né? A remo, né? Usem canoas e voltem para o quartel para pintar meio fio com cal, né? Tem que ser branco, e vacinar cachorro ou socorrer pessoas em eventuais eventos aí de enxurrada, de chuva, de temporais ou incêndio, coisa parecida. E fora isso, é bater continência para os ditadores comunistas que mandam no exército, e nem vou dizer o que eles estão fazendo na cabeça dos caras. Então o alto comando das Forças Armadas deve estar muito feliz com isso. Eu não estou, mas todo mundo, eles estão felicíssimos com isso. Eles pensam que, conforme eu já falei no vídeo de ontem, eles pensam que a vida deles está garantida, o futuro deles está garantido. Então aguardem e leiam o vídeo, vejam o vídeo de ontem que vocês vão ver. Então, por fim, meus amigos, você que nunca leu o maior filósofo autodidata do mundo, que foi o Olavo de Carvalho, e por orgulho nosso ele era brasileiro, você nunca leu Aristóteles, Platão, talvez Shakespeare, Dostoiévski, talvez nem mesmo Machado de Assis, muitas pessoas não tiveram a oportunidade de ler. Então não perca tempo, porque provavelmente você também nunca ouviu falar em crimes dos comunistas no mundo inteiro, milhões de pessoas que foram mortas nos gulags, fuziladas, porque não são comunistas ou porque são contra essa carnificina, essa ideologia maligna aí. Então, se você não quer saber do Foro de São Paulo, se você acha isso
que o Nine é inocente, que é culto, é honesto. Meus pêsames, e aqui não é o seu lugar, né? Infelizmente, porque eu tô há 8 anos aqui, eu tenho 1000 pessoas aqui inscritos. É bom que seja assim, porque eu falo coisas aqui que ninguém tem coragem de dizer e ninguém dá bola, porque é um canal assim pequenininho, ninguém vai dar bola. Então, meus amigos, peço a todos, inscreva-se nesse canal, César Ramos Extra Voz. Não custa nada ali, apertar o botãozinho, se inscrever, acionar o sininho. Obrigado por isso. E veja aqui, vou deixar o link na descrição. Você copia aquele link, coloca ali na barra do YouTube, você já vai entrar direto no filme Jardim das Aflições. E para completar, eu indico um dos melhores livros, na minha opinião, dele, que é O Imbecil Coletivo. Tá de graça também, tá aqui o link, é só copiar, botar lá e baixar o livro. Ou então compra na livraria o livro. Mas quem quiser baixar no computador o livro para ler, é um livro pesado, tem umas 500 páginas. Mas você nunca mais será o mesmo ou a mesma se você ler esse livro. Você vai começar a pensar: bah, mas a folha que balança não desbalança. Ah, mas você vai acordar, você vai ver que você está sendo engolido por uma serpente e não está percebendo isso, meus amigos. Um abraço a todos e até amanhã.